Nós somos da Igreja Cristã Nova Vida em Santo Cristo, zona portuária do Rio. Você está assistindo pela internet. Nós estamos na Rua Santo Cristo 269. Deus abençoe você. João capítulo 1. João capítulo 1. Vamos ficar de pé para lermos João capítulo 1. Se alguém não sabe abrir a Bíblia, achar o livro, tenho dado ordem aos jovens para descerem rapidamente para ficar perto de alguém que não sabe. João capítulo 1. Achamos? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pai amado, precisamos de Ti, da unção de sabedoria, da unção de revelação da Tua Palavra. Tua Palavra é o nosso alimento. Que nesta manhã possamos nos alimentar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. João, ele está falando a respeito de Jesus, porque o judeu ele usava a palavra, o verbo, a palavra para designar Deus. Então, quando João se refere ao verbo, à palavra, ele está aqui se referindo a Jesus. Ele está dizendo que Jesus é Deus, que Jesus Cristo é Senhor. E em Jesus, Deus se vestiu de humanidade, Deus se humanizou, se podemos dizer assim. Deus se fez carne e habitou entre nós. E João está dizendo, no princípio, desde antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus já existia. Então, em Jesus, Deus se humanizou. A encarnação de Jesus trouxe Deus a este mundo, trouxe Deus para a nossa vida, trouxe Deus para a nossa história. Em Jesus, nós vemos a face de Deus. Amém. Diga para o irmão, Jesus é Deus. Porque tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Tem uma religião aí que não crê que Jesus é Deus, crê que Jesus foi criado por Deus. E João vem jogando por terra essa heresia. Jesus ele veio revelar Deus ao homem. E ele mesmo é Deus. Abra em João 10. Vamos um pouquinho mais lá para frente. Você trouxe sua caneta marca-texto? Ou está aí anotando? João capítulo 10, versículo 30. Olha só o que Jesus afirma aqui. O que está escrito? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ou seja, ele tinha a mesma essência de Deus, os mesmos atributos de Deus. A coisa que nós não entendemos aqui na terra, só vamos entender no céu. Como é que pode há um só Deus, que está sentado no trono, há um só Deus, e ao mesmo tempo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu não entendo, mas pela fé eu aceito. Eu não compreendo, porque eu não sou Deus. Se eu compreendesse tudo,
eu seria Deus. Mas, se está escrito, eu creio. Aleluia! As coisas reveladas, diz a palavra, são para nós, mas as coisas encobertas são para Deus. Às vezes nós queremos saber tintim por tintim. Eu quero saber tudo, mas eu não posso. Diga para o irmão, você não pode saber tudo. Não é? Eu e o Pai somos um. Jesus, Ele é igual a Deus, a mesma essência, os mesmos atributos. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é generoso, Deus é real. Alô. Então, Ele tem a mesma essência, a mesma natureza. Vamos mais para frente, João 14. João 14, veja aqui o versículo de número 9. Disse-lhe Jesus, primeiro vamos ler o 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, Jesus, Ele veio revelar Deus. Jesus é a face de Deus. João disse: vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Quando Jesus curava, quando Jesus libertava, quando Jesus fazia milagre, Ele estava manifestando a glória do Pai, a glória de Deus. Vamos voltar lá para João capítulo 1. Então Ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes do mundo existir, antes de toda a criação, Cristo já existia ao lado de Deus. Cristo já era real. Nós vemos aquele bebezinho nascendo lá em Belém, sendo colocado na manjedoura. Que mistério! Aquilo ali foi um mistério que nós não compreendemos, porque Jesus é Deus, e com 12 anos ele já sabia a sua missão. Com 12 anos ele já tinha sabedoria, que os grandes sábios e mestres ficaram assim impressionados com a sabedoria de Jesus. Com 12 anos, ao mesmo tempo a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória. Amém. Então nós não entendemos, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Se você beliscasse Jesus, ele ia, certamente ele deu algumas topadas lá caminhando e sentiu dores. Certamente ele sentia sede, ele tinha necessidades. Então, no princípio era o Verbo. O judeu designava a palavra se referindo a Deus. Então, João quando ele fala o Verbo, ele está se referindo a Deus, ele está se referindo a Jesus. E neste versículo, nós podemos destacar aqui 3 verdades. Jesus, o Verbo de Deus, Ele é o Verbo de Deus porque Ele possui os mesmos atributos de Deus, os mesmos atributos da divindade. Jesus é divino. Então Jesus é o Verbo de Deus. No princípio, o Verbo já existia. Ele não teve início nem fim. Nós temos início, nascemos um dia, não é? Um dia, que dia que nasceu? Dia tal. Aquilo ali significa que nós tivemos um início. Lá desde que foi fecundado, não é? Começamos a existir. Mas Jesus não teve início. Você crê nisso? Ele sempre existiu.
e sempre existirá. Porque Ele passou pela morte. É algo assim também mistério, porque Deus é Deus e Deus não morre. Mas Jesus, podemos dizer que Ele morreu, Ele realmente morreu como homem. Mas como Deus, Deus não morre. Não pode morrer. Outro mistério que nós não entendemos. Nós sim tivemos o início, mas diga para o irmão, você não tem fim. Hã? Sabia que você não terá fim? Daqui para a eternidade, meu irmão. Ou com Deus ou sem Deus. Oxalá todos nós estejamos no mesmo barco, rumo ao céu. Hã? Igual Elias, né? O profeta Elias estava lá, aí Eliseu ia atrás. O profeta Elias ia para cá, Eliseu ia atrás. Fica aí, me deixa. Não vou te deixar. Eu quero uma bênção. Eu quero porção dobrada do teu espírito. E daqui a pouco passa lá o redemoinho, ele viu carros e cavalos de fogo, e ele foi assunto aos céus, o redemoinho. Oh, glória a Deus! Da mesma forma Jesus virá buscar a sua igreja. Aleluia! Então, Jesus é o verbo de Deus. O verbo já existia. Jesus, ele não teve início, ele não tem fim. Ele é antes do início. Ele é o Pai da eternidade. Veja João 1,3. Diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ora, Jesus não nasceu há 2000 e poucos anos atrás, e desde a época de Abraão, e o jardim do Éden, e Davi, e a época dos reis, dos profetas. Jesus já existia. Aleluia! A igreja crê, a igreja confia nesta verdade. Então, foi por intermédio de Jesus que tudo veio a existir, porque Jesus é o Verbo eterno. Jesus é o Criador. A Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Então tudo é para a glória e honra do Senhor. O ser humano também é para a glória e honra do Senhor. Tudo foi feito por meio dele, e para ele são todas as coisas. Jesus é o Verbo vivo. Jesus é Deus entre nós. Ele é o Emanuel. Amém. E o seu nome será Emanuel, Deus conosco. É possível termos Deus em nossa vida. É possível sentir a presença de Deus. É possível ouvir a voz de Deus lá no nosso íntimo. Isso é real e é para a igreja. As coisas espirituais são loucura para o homem natural, mas para aquele que conhece a Deus, que ouve a voz de Deus, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa sentir a presença de Deus, sentir a graça de Deus em nossa vida, em nosso coração. Ele é o Deus conosco, o Deus Emanuel. A mulher samaritana ficou impressionada, chamou os homens: venham ouvir, venham ver um homem que falou sobre toda a minha vida. Eu nem falei nada para ele. E os homens foram e ficaram impressionadíssimos, porque ele disse: nem é pelo que você nos contou, mas pelo que os nossos olhos estão vendo e os nossos ouvidos estão ouvindo. Coisas inefáveis, coisas maravilhosas. Porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Aleluia! E Ele passou pela morte, mas Ele vivo está. E hoje nós estamos aqui nesse culto em memória do Senhor. Vamos participar da mesa do Senhor em memória ao sacrifício que Ele realizou por mim e por você. Amém. Aleluia! O nosso Deus é vivo. E o cristianismo
dizer assim, entre aspas, a única religião que o seu líder está vivo. O nosso líder está mais vivo do que nunca. E está conosco. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele enviou para nós o Espírito Santo, que é Deus também, que tem a mesma natureza de Jesus, e de Deus tem os mesmos atributos de Deus Pai e Deus Filho. Então Jesus, Ele é o Verbo de Deus. Jesus, Ele tem a mesma essência de Deus. Jesus, Ele é o Verbo que se fez carne. E João disse: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Segundo, Jesus é o Verbo de Deus porque Ele possui uma íntima relação com Deus desde a eternidade. São assim, pai e filho, como diria aqui o ditado popular, um em carne. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, os grandes teólogos dizem: olha, esta frase aqui é muito significativa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando você vai estudar, eles dizem: olha, nessa frase, nesse versículo, está ali revelado que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo eram assim, unidos. Estavam assim, juntos. Não havia barreira, não havia separação entre eles, e não há. E nós vemos Deus Pai agindo, depois nós vemos Deus Filho agindo, Deus Espírito Santo agindo. Sempre na história, o Espírito Santo vinha, se manifestava na vida dos profetas, na vida dos reis, não é? E várias vezes Jesus apareceu no Velho Testamento em forma de uma teofania, um anjo que apareceu, o anjo do Senhor, e Jacó lutou com o anjo do Senhor, e em cada evento, a presença de Jesus também constante. Então eles são unidos desde a eternidade. Jesus é o Verbo que estava com Deus. Ele também não é só... Muitos dizem: Deus é uma força. É uma força sim, porque Deus é forte. Não é? Mas Deus é uma pessoa. Tem sentimento. Ele zela pelo seu povo. Ele vela pela sua palavra. Ele se une de nós. Diga, irmão, Deus tem ciúme de você. Não esse ciúme doentio, né? Essa palavra ciúme não deveria nem ser usada, mas zelo, cuidado. Deus tem cuidado pelos seus, né? E esse meu filho aqui, eu quero enchê-lo com o meu espírito, eu quero derramar alegria na vida dele, eu quero derramar paz, mas ele só quer ser cheio do que não presta, do que não serve. Deus fica com o coração assim, apertado, porque Deus tem zelo pela sua igreja. Ele é o bom pastor da sua igreja. Ele é aquele que ama a sua igreja. Ele nos ama. E o desejo dele é nos encher, é nos abençoar, é cuidar de nós. Então, ele é uma pessoa, ele tem sentimento. Né? O espírito fica triste. A Bíblia diz, Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Então, Jesus, ele é o Verbo que estava com Deus intimamente, desde a eternidade, desde o princípio, de toda a eternidade. Nós não podemos calcular, porque isso aqui foi criado, tudo que nós podemos contemplar foi criado um dia, surgiu
de uma maneira ou de outra. Esse imóvel aqui, alguém criou numa data, então nós somos assim limitados no tempo, porque que horas são? Mas são 10 horas e quantos minutos? Nós queremos saber, não é? Nós somos regidos por regras, por sistemas. Então tem que ter um início. Quando é que fizeram essa cadeira? Quando é que fizeram esta igreja aqui? Quando é que fizeram? Mas Deus sempre existiu. E a nossa mente limitadíssima, às vezes, muitas pessoas não aceitam. E muitas pessoas, quando se convertem, às vezes isso é uma pedra no caminho. Mas como é que pode? Deus sempre existiu, mas quem criou Deus? Quem criou Jesus? Querido, creia na palavra. Aceite a palavra. Não duvide da palavra. Há pessoas que encontram barreiras na palavra. Mas como é que Deus pode me aceitar? Eu sou muito pecador. Eu não creio que Deus me aceita. Eu não creio que Deus me perdoa. Deus te aceita. Outros já acham, não, eu não preciso de Deus. Eu não roubei, não matei, não pequei. Não preciso de Deus. Outros já acham que Deus está mais preocupado com uma pessoa mais problemática. E às vezes, querido, essas coisas são assim, barreiras, pedra de tropeço, para que a pessoa não tenha vida plena com Deus. Mas, diga para o irmão, não duvide, creia. Deus não é uma energia, Ele é uma pessoa. E antes de todas as coisas existirem, Ele já existia. O Verbo de Deus sempre teve íntima comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Pegaram em pedra quando Jesus disse, antes de Abraão ser, eu sou. E quando ele disse essa palavra sou, eu sou, ele estava se referindo também a Deus. Porque Deus, quando disse a Moisés, ele disse assim, eu sou o que sou. Eu sou o absoluto, eu sou o concreto, eu sou Deus. Eu existo por mim mesmo. Então Deus estava dizendo, eu sou o que sou, eu existo por mim mesmo, eu sou Deus, eu sou Senhor. E quando Jesus disse, antes de Abraão ser, eu sou. Queriam pegar pedra e tacar nele, porque ele estava se comparando a Deus, mas Jesus era Deus. E João diz, no princípio era o Verbo. E naquela época existia uma seita que dizia que jamais que Deus poderia se manifestar ao homem, que Deus poderia se manifestar sim aos intercessores. Então haviam espíritos, os anjos, através dos profetas também, mas se manifestar. E quando acaba, nós vemos Jesus se manifestando, parando para Bartimeu, parando para a mulher hemorrágica. Nós vemos Jesus indo à casa de Jairo, nós vemos Jesus fazendo milagres e maravilhas, porque Ele era Deus e Ele é Deus para todo sempre. E talvez há pessoas que estão lá na sarjeta e dizem, como é que pode Deus se manifestar na nossa vida? Como é que Deus pode tirar da sarjeta? Como é que Deus pode restaurar? Deus pode. Deus pode. Quem sabe na sua casa, na sua família, tem uma pessoa assim, espiritualmente na sarjeta, emocionalmente na sarjeta, financeiramente na sarjeta. Deus é poderoso para se manifestar. A igreja intercede, a igreja ora, a igreja pede, a igreja clama. E Deus é poderoso para atender. Amém, querido? Aleluia! O nosso Deus é fiel. Ele é fiel. Então, o Verbo de Deus sempre existiu. O Verbo de Deus tem a mesma essência de Deus Pai. O Verbo de Deus sempre teve íntima comunhão com Deus Pai, com Deus Espírito Santo. Vamos a João 17.
João, capítulo 17. Olha só, Jesus, nesta oração, ele diz assim, versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Então, olha a oração de Jesus, eu te glorifiquei na terra, ou seja, Jesus glorificou a Deus aqui na terra, fazendo a vontade de Deus. Se lembra quando ele disse, ai Pai, ele lá no Getsemane, eles derramando gotas de sangue, ele disse, Pai, passa de mim este cálice, passa de mim este momento de sofrimento, de angústia, não é? Porque Jesus sempre foi santo, e ali como homem, ele, já pensou você, uma farpinha só de espinho, dói demais, não é? Uma farpa que você fere a mão, se você não vigia, incha, e dói demais. Imagina a mão dele sendo furada com os cravos, com os pregos, e ficando horas ali na cruz do Calvário. Foi furado do lado. Então Jesus sabia a dor que ele sofreria como homem. Ninguém gosta de sentir dor, né? Você gosta de sentir dor? Tem uns bobos aí que na sexta-feira santa pega lá e... né? Sentindo dores. Mas Jesus já sentiu a dor por nós. E levou sobre si as nossas dores. O nosso pecado tomou sobre si. Então, Jesus está dizendo, Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo a vontade do Pai. Ele disse, Pai, passa de mim este cálice. Mas logo ele disse, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Se muitos crentes caíssem em si, imediatamente, muitos pecados seriam evitados, muitos problemas seriam evitados. Jesus caiu em si aqui, na mesma hora. Passa de mim este cálice. Mas ele, não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. O que ele estava dizendo? Pai, tá bom, tua vontade é soberana na minha vida. Se nós também fôssemos assim, porque muitas vezes, passa de mim esse cálice, Senhor. E a gente empurra o cálice. A gente empurra o cálice. E daqui a pouco a gente cai em si. A gente, poxa, que besteira que eu fiz. Eu desobedeci a Deus. E aí a gente sente o coração pesado, não é? Quem tem o Espírito Santo sente o coração pesado, sente aquela tristeza, não é? E Jesus disse, na mesma hora, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Se nós fizéssemos isto imediatamente, muitas bobagens seriam evitadas. Muitos problemas seriam evitados. E ele diz mais, consumando a obra que me confiaste para fazer. A igreja também foi chamada para cumprir uma missão, para fazer uma obra. E a obra que a igreja tem a fazer, a obra que Jesus confiou à igreja, é muitíssimo importante. É importantíssima. Anunciar o reino de Deus. Salvar pessoas. Fazer com que essas pessoas entrem para o reino de Deus. Amém. Abençoar pessoas. Se a igreja soubesse a importante obra que ela tem a cumprir, muitos problemas seriam evitados também.
E nós daremos tempo a Deus, ao Espírito Santo. Jesus pede que, versículo 5 ali, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha Jesus confirmando, testificando essa verdade, que ele sempre existiu. Jesus aqui declarando-se ser Deus, porque que homem poderia viver desde a eternidade? Não é? Tem que ser Deus. E muitos não aceitaram isso. Por isso que diz, veio para o que era para os seus, e os seus o rejeitaram, não aceitaram, não entenderam que aquele homem que eles estavam vendo ali era o Messias prometido, era Jesus. Eles talvez pensaram, o Messias vai vir em um cavalo branco, alado, descendo dos céus, coroado de glória, e nós vamos ver ele pousar aqui em Israel, soberano. Não é? E não foi assim. Jesus nasceu humilde. Jesus nasceu e foi desprezado. Não havia nem lugar para ele, para seus pais na estalagem. Jesus nasceu e foi lá entre os animais, possivelmente. Então, mostra a humildade de Jesus, né? Ele é rei, ele é soberano, mas ele é simples e humilde de coração. E os seus servos também. Diga aí, meu irmão, tem que ser simples e humilde. Hã? Simples e humilde de coração. Aleluia. Já contei aqui a história que o bispo Roberto, ele, quando estava em Hong Kong, na igreja lá em Hong Kong, no início do ministério dele, então tinha lá o assessor da rainha. Naquele tempo Hong Kong era a colônia da Inglaterra. Foi há pouco tempo que eles liberaram, né? Então o assessor da rainha era crente, e ele era o pianista da igreja. E hoje em dia não é teclado assim, né? Era aqueles... Eles alugavam um local lá da igreja, então tinham que colocar e tirar todo o equipamento, e o assessor da rainha mesmo chegava lá no seu carrinho simples e tirava o seu órgão lá e colocava no local. Coração em Deus, coração na obra, coração humilde, coração singelo, coração quebrantado. Deus só usa corações quebrantados. Diga para o irmão, Deus não usa nariz em pé. Ele pode até dar corda, estou dando corda, né? Estou dando, quando o nariz está bem empinado, ele puxa a corda. Quebrar nariz deve ser terrível, né? Tem muito crente com o nariz quebrado. Então Jesus aqui pede que o Pai o devolva a sua posição anterior de glória. Jesus foi exaltado. Então, a humanização de Deus, a humanização de Jesus, começou desde o seu nascimento, não é? E o quanto ele passou, ele sofreu. Deus, só em Deus se manifestar a esse mundo, só em Deus espiar esse mundo já era motivo assim, nossa, Deus é Deus, Deus é santo, santo, santo. O profeta nem conseguia, os anjos nem podiam olhar, eles se cobriam o rosto com duas asas, né? E se cobriam, se prostravam diante de Deus. E o profeta, eu vi a glória do Senhor, eu vi o Senhor, ai de mim, que vou morrer. E o Senhor o purificou. Coisa maravilhosa, né? Pode estar sujo, pode estar. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é fiel. Então, querido, nunca se esqueça disso, que
Deus é misericordioso. E você pode estar na situação que estiver, se você clamar, clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todos os seus temores. Aleluia. Terceiro, Jesus é o Verbo de Deus, porque Ele mesmo, Ele é Deus. Ele, Jesus, que nasceu foi criado em Nazaré, nasceu em Belém, foi criado assim numa terra, sabe? Ô terra! Pode de Nazaré vir alguma coisa boa? E o outro diz, vem ver. Não é? Foi Filipe e André? Dois irmãos. Então, chamaram para ver Jesus, e sabia que ele veio de Nazaré. Pode de Nazaré, porventura, vir alguma coisa boa? Porque era uma terra assim, e aquela terra lá não presta. Não vem nada de bom lá. E lá só tem salteador, lá só tem o que não presta, lá só tem prostituição, lá só tem problema, lá só tem homicídio. Então, pode de Nazaré vir alguma coisa boa, lá é roça. E foi justamente lá a luz que brilhou nas trevas. E aí? Deus é dos problemas que Deus gosta. Deus gosta de pegar o problemático, não é? Não conhece Deus e Deus, a coisa está feia. Então Deus começa a trabalhar, não é? Deus começa a purificar, Deus começa a santificar, Deus começa a se manifestar a esta pessoa. E a pessoa vai aprendendo, vai crescendo, né? Vai tendo fome de Deus, vai querendo conhecer a Deus, vai se fortalecendo. É assim. Você não pode aceitar Jesus. Jesus, eu te aceito, e agora deixa como está. Não, Deus quer trabalhar em nossos corações. Amém. Deus quer que você conheça a sua palavra. Deus quer que você aprenda a obedecer, a ter disciplina. Diga aí, irmão, na igreja tem disciplina, né? Pessoa rebelde, não obedeço o pai, não obedeço mãe, vai obedecer a polícia ou bandido. E às vezes chega na igreja também não quer obedecer, quer fazer o que quer. Mas não é assim. Diga, irmão, não é assim. Né? Então, começa a obedecer, escola dominical, começa a buscar a palavra, começa a querer mais de Deus. Deus quer pegar o problemático lá de fora, problemático aqui de dentro, ou ele conserta, ou ele mata. Eu dou vida, eu mato. Quantos que perdem a fé? Porque não aceita a disciplina, não aceita, não quer se submeter, vai perdendo a fé, vai ficando fraco. Mas quando eu obedeço, eu me fortaleço em Deus. Amém, querida? Então, Jesus, Ele é o Criador dos homens, Ele é a luz do mundo, né? Jesus não é apenas um profeta especial. Muitos Jesus foi um profeta, Jesus foi assim, uma aparição no início da igreja. Muitos diziam, Jesus foi apenas um profeta. Outros diziam, Jesus foi uma aparição, uma visão que tiveram. Não, Jesus, Ele era Deus, Ele se manifestou. João disse, vimos a sua glória, né? Ele habitou entre nós, Ele se alimentou juntamente com os discípulos, né? Jesus foi lá no casamento em Canaã da Galileia. Então, Jesus era aquele que os profetas falaram a respeito dele. O próprio Moisés disse, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele vocês vão ouvir. Então Jesus era o Messias prometido. Jesus era o próprio Deus encarnado. Não é reencarnado não, né? Esse dia eu passei no carro que escrito assim, reencarnação, não vi o resto, mas tem um que diz assim, reencarnação, não sei o que, de justiça, uma questão de justiça. Coitado.
Ele é o Messias, o Salvador do mundo. João 1,14. Abra ainda lá em João 1,14. É o que João... Mas a todos... Não, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus revelou sua glória, e a glória do Pai através dos milagres que Ele operou. Os deuses dos povos são ídolos mortos, feitos de mãos, criados pela imaginação do homem, mas o nosso Deus é vivo, é Espírito e verdade, e está presente aqui, aleluia. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente, aleluia, ouvindo a oração, ouvindo o clamor da sua igreja. Então Jesus veio com o objetivo de cumprir o propósito do Pai, morrer para nos resgatar do pecado, nos libertar da prisão do diabo, nos libertar da morte, nos libertar do inferno. Jesus veio nos dar esperança. Ele é a porta. Quando Ele diz lá que Ele é a porta, o pastor das ovelhas, no curral, ele tinha o hábito de ficar na porta. Ele dormia ali na porta, porque se a ovelha fosse pular, ele já estava vendo. E se chegasse também algum salteador, algum ladrão, ele era o primeiro, ele estava de prontidão. Até uma fera, se chegasse, quem estava na porta? Era o pastor. Porque ele amava as ovelhas, cuidava das ovelhas. Você lembra de Davi? Quando Davi foi enfrentar Golias, Saul: ah, você é um garoto, como é que pode? Ah, mas eu já matei um urso ou um leão. Foram lá atacar as ovelhas do meu pai, e ele nem sabia o que ele tinha matado. Estava tão feroz. Como é que você vai matar as ovelhas do meu pai? Ah, não vai mesmo. Ele defendeu as ovelhas. Se fosse o mercenário, fugiria. O mercenário jamais que ele ficaria na porta. O quê? Vem um ladrão aí e me mata primeiro, que mata as ovelhas. Não? Teve um jogador que falou assim: para chorar minha mãe, chora dele. Não? Então, o mercenário fugiria. Não ficaria na porta, ele só cuidava das ovelhas, porque, eu vou receber, eu vou receber, eu vou receber. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E era verdade. Davi enfrentou o urso ou o leão: se morrer, eu morro. Mas as ovelhas do meu pai, essa fera não vai levar. E assim eram os pastores que cuidavam das ovelhas, porque amavam. E Jesus usa esta figura de: eu sou um bom pastor. Um bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia! Porque Ele nos ama e cuida de nós. Cada problema que você enfrenta e está vendo, Ele é poderoso para livrar. Às vezes o problema vem para nos fortalecer ainda mais, para buscarmos mais o Senhor, para chorarmos mais aos pés do Senhor. Crente não vive rindo só não, crente chora. Pergunta aí: meu irmão, tem chorado? Tem gente que chora de raiva, né? Mas o crente não tem que chorar de raiva, não. O crente chora aos pés do Senhor. Né? Senhor, muda essa situação. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, me ajuda. Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa minha família. Senhor, abençoa a igreja. Senhor, dá a vitória. Senhor, dá direção ao pastor. Senhor, Senhor, Senhor. Né? Se o pastor te ferir ou te magoar, é para o Senhor, tenha misericórdia do meu pastor, me ajuda, vem, Senhor, opera na vida dele. Não é para chorar de raiva, não. Aleluia.
Que aí Deus vai te abençoar. Se Deus tiver que abrir portas, Ele vai abrir. Ele veio cumprir o propósito do Pai. Ele venceu a morte. E por ter obedecido a Deus, Deus o ressuscitou. Se ele tivesse desobedecido, poderia ter ido até a cruz, mas não ressuscitaria. Mas ele obedeceu. Foi fiel até a morte, morte de cruz. Fiel até a morte, morte de cruz. Isso fala de uma coisa assim asquerosa para o judeu. Nossa, morte de cruz? Como é que pode ele sendo Deus e morrer na cruz? Porque a cruz era símbolo de morte, de tristeza. Eram os piores bandidos que eram crucificados. Então era loucura para os judeus. Era assim uma blasfêmia dizer que o rei dos judeus morreu na cruz. E queriam que fosse tirado como é que ele dizer, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, tira isso daí. Aí outro que eu coloquei está colocado. Não pode. Como é que o rei dos judeus vai morrer numa cruz? O rei dos judeus jamais vai ser um bandido. Mas ele se fez carne, habitou entre nós e tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Amém. Então, esse é o nosso Deus, é o nosso Jesus. Ele sempre existiu, ele tem os mesmos atributos de Deus, né? Ele é íntimo com o Pai, e Ele também quer que a sua igreja seja unida, que a sua igreja seja amiga, que a sua igreja seja amorosa. O nosso Deus é o Verbo que se fez carne. Amém. E habitou entre nós. Que você possa ver a glória de Deus na sua vida, assim como João diz. E é possível vermos a glória de Deus na nossa vida. Amém. Pai querido, nós te louvamos, nós te glorificamos por esta manhã maravilhosa, Senhor, na tua casa, em que podemos abrir a tua palavra, que é a tua verdade, e aprendermos um pouco mais, mergulharmos, Senhor, na tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, vem nesta manhã restaurar corações, restaurar a fé. Vem nesta manhã segurar em nossas mãos, nos livra do mal. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Nós vamos agora, Senhor, participar da tua mesa, da ceia. Que momento maravilhoso, momento glorioso, Senhor, porque é para a família, é para a família de fé. É só para aqueles que foram chamados, é só para aqueles que creem, é só para aqueles que confiam e que sabem, Senhor, o valor desta cerimônia, deste sacramento, que sabem, ó Pai, dar valor àquilo que tu realizaste na cruz do Calvário. Obrigado, meu Pai. Abençoa o amigo e irmão, a irmã que também está assistindo pelo DVD, está assistindo pela internet, que seja abençoado, que seja, Senhor, renovado, que a fé seja avivada, o teu poder possa se manifestar na vida desta pessoa também que está nos assistindo. Para a honra e glória do teu nome, faz milagres, faz prodígios e maravilhas, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.